Mais uma vez, mais um sábado aqui com Vitrine Social e Saúde. Agradecemos a todos pela presença. Eu sou o Dr. Elias Gonçalves Souza, juntamente com a minha esposa, doutora Ina Márcia. Hoje com um assunto muito especial, um assunto que muitas vezes as pessoas não estão pensando, que é ergonomia em home office. Assunto que pode ter sérias consequências futuras, caso não for observado agora. E para nos abrilhantar com a presença, estamos aqui com a Patrícia Beatriz Bonfim, graduada em Fisioterapia pela Universidade de Uberaba, técnica em Segurança do Trabalho. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por todos que estão aqui com a gente. E a gente teve um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido. Então vamos começar. E o pensamento e a reflexão de hoje sobre essa ergonomia em home office ficou assim. Ergonomia, junção de duas palavras: trabalho e normas. O trabalho traz ao ser humano o sustento da vida, transforma a tarefa em foco, traz honra e felicidade. Agora nós estamos no instante de seguirmos as normas, para que o mais forte seja aquele que tem a capacidade de se adaptar à nova situação, tirando o proveito do aprendizado. Que tal agora sermos ergonômicos na sociedade e termos a capacidade de esperar a nossa vez, porque ela vai chegar. Entendendo a necessidade das ferramentas dos nossos medos, dando preferência a quem está à nossa frente. Sermos ergonômicos na família, sabendo fazer do silêncio uma gentileza. Sermos ergonômicos nos estudos, pois o conhecimento nunca foi tão difícil de chegar até você, porque as pessoas tiveram que se superar para compartilhar anos de conhecimento. Vamos praticar a ergonomia da empatia, aprendendo a respeitar o ponto de vista do outro, compartilhando sentimentos e se colocando à disposição em ajudar aquele que está precisando mais do que você. E esse tema, Patrícia, é importantíssimo, né? A gente ser ergonômicos nos sentimentos, ergonômico na sociedade, na família. A gente nunca pensou. A ergonomia é postura, né? E essa postura é muito importante. É um prazer para nós termos você aqui. E a gente gostaria que você se apresentasse para o nosso público, para os ouvintes da 102.1 Gospel FM de Uberaba, que tem aberto as portas para nós, para a gente poder levar informação para as pessoas e fazer crescer dentro da gente esse incentivo, né? Essa vontade, porque assim como eu cresço, eu quero que as pessoas em volta de mim também cresçam. E eu sei que isso também é seu objetivo de coração. Com certeza. Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde a todos, desejar, na verdade, né, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. E eu digo que o prazer e a honra de estar aqui é totalmente meu. Muito obrigada a todos. Como vocês comentaram, né, a doutora Elias comentou, eu sou graduada em Fisioterapia pela Universidade de Uberaba, empresa que eu trabalho há 25 anos e atuo como técnica em segurança do trabalho. Você trabalha pela universidade, Patrícia? Exato, exatamente. E na faculdade, esse tempo de ergonomia, o que a faculdade fez tanto para os alunos quanto para os funcionários nessa questão
da ergonomia? Teve mudanças? O que vocês tiraram de aprendizado com isso lá? Foi assim, eu acredito que deve ter sido uma movimentação muito grande, né? Que eu andei passeando pelos corredores da faculdade, eu vi muitas mudanças lá. Exatamente, doutora Ina. Nós trabalhamos muito intensamente em relação a essa questão da pandemia, como a própria ergonomia fala, né, que é uma adaptação do meio, né, do trabalho do homem à máquina. Então, nós estamos trabalhando, né, nos adaptando. A sua reflexão foi maravilhosa, foi excelente. E a universidade, ela fez uma série de modificações. Desde março, trabalhamos muito intensamente, desde adaptações administrativas a físicas. Por exemplo, na parte administrativa, as pessoas, os colaboradores que estavam com síndrome gripal ou suspeita ou confirmação de Covid-19, eles não vão até a instituição para poder entregar os atestados, eles devem encaminhar via e-mail. Em relação às pessoas que são portadoras de doenças, né? Por exemplo, cardiopatas, diabéticos, se tem condição dele trabalhar em home office, eles são colocados nessa situação, nessa condição. Se não, eles passam por avaliação da medicina do trabalho e o ambiente é preparado para receber esse trabalhador com ventilação, com a parte de distanciamento, as orientações em relação à parte de asepsia, higienização constante das mãos, dos objetos de trabalho. Essa questão do distanciamento, a universidade foi toda preparada para poder os trabalhadores ter condições de trabalhar, os alunos de estudar. Então, todos os ambientes foram demarcados, seja sala de aula, sejam laboratórios, secretarias de curso, ambientes que recepcionam os alunos. Fisicamente foram instalados pias, né, aqueles lavatórios pequenos, por todo o campus, com papel toalha, sabonete, para as pessoas... E o álcool, né? Eu vi lá. Isso, para as pessoas fazerem higienização das mãos. Álcool em gel em todos os ambientes, nas portas, né, das salas de aula, dos laboratórios, dos locais de grande fluxo, ao lado dos relógios de ponto, tapetes com produtos para você pisar para entrar nas clínicas, os bebedouros também, nós tivemos aquelas bicas baixas foram bloqueadas, funcionam somente as bicas altas e tem copos descartáveis para os colaboradores, para os alunos, para toda a comunidade universitária utilizar. Os refeitórios também foram marcados, distanciamento, sem contar a questão da higienização frequente dos ambientes. Parabéns. E a gente fica, né, pensando que não dá trabalho, hein, Patrícia? Isso veio para uma reforma muito grande, né? Muito. Nas nossas vidas. E a gente queria saber de você, como surgiu o curso técnico de segurança do trabalho? Porque você fez esse curso e você, a sua parte de atuação é na parte dessa ergonomia mesmo, né? O técnico de segurança do trabalho veio para modificar, né? Aquilo que não estava, que antigamente o trabalhador não tinha nem EPI, né? Aí hoje não, hoje a gente já sabe que as pessoas a ciência evoluiu para demonstrar, né? Se não existisse EPIs, nós não estaríamos aqui de máscara, né? Exatamente. Assim, falando de forma assim, bem resumida, o técnico de segurança do trabalho, ele surgiu em 1985, essa nomenclatura desse cargo, mas ela já existia há bastante tempo, né, como supervisor de segurança, como inspetor de segurança. Sim. Então, o técnico de segurança é o profissional que trabalha exclusivamente com prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, assim, para a gente ter ideia assim, do quanto essa questão da segurança e da prevenção ela é importante na nossa vida, ela é vital, a própria Bíblia tem uma citação em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, onde fala que quando você for construir uma casa nova, não sei se eu vou lembrar exatamente, tudo, né? Mas fala que quando você for construir uma casa nova, que você faça um parapeito em volta do terraço, para que
não caia, né? Que para que a sua casa, perdão, para que a sua casa não seja que o sangue de uma pessoa inocente não manche a sua casa, caso alguém venha cair dela. Então, o que que isso nos remete? O que que isso nos traz? A questão da segurança, do trabalho em altura. Então, a prevenção ela já vem assim de muito tempo, né? E esse profissional técnico de segurança, ele trabalha muito com isso. E essa profissão foi regulamentada em 85. É verdade, é importantíssimo a regulamentação dessa profissão, porque tanto é prejuízo para o trabalhador quando se acidenta, porque tem que ficar em casa, Exato. e também é prejuízo para a empresa, que tem que manter aquele trabalhador sem estar produzindo. Então é algo extremamente importante dentro das empresas. Perfeito, doutor Elias. E assim, todos têm prejuízo, né? A empresa, porque o trabalhador não está produzindo, mas o maior prejudicado sempre é o trabalhador, porque ele pode ficar com sequelas para o resto da vida. Excelente. E hoje, gente, nós temos na nossa programação, nós temos um brinde especial da Clean Shoes. Ela que veio para brilhantar nosso programa hoje, tá? Nós vamos fazer esse sorteio aqui ao vivo. Até o pessoal de fora pode participar também. Vai ter esse momento especial aqui, tá? Nós vamos anotar todos os nomes aqui e a gente vai fazer esse sorteio. Quem for de fora tem que, se for querer receber o brinde, a pessoa manda, né? Entra em contato com a gente e manda o calçado pelo correio. A gente vai passar todas as informações. Então, segue a gente também lá no Instagram. Quem ganhar, entre em contato com a gente pelo direct no Instagram, que nós vamos passar todas as informações, tá? Muito obrigada a todos que estão aqui participando com a gente. Você que está aí ouvindo a gente pelo aplicativo, a rádio aí, pelo som do seu carro, se quiser ligar aqui na rádio, através do telefone 3326-4111, também pode participar do sorteio, viu? Nós vamos ter um grande prazer de receber vocês aqui no programa com a gente. E essa profissão que era considerada mais masculina, né, Patrícia? E as mulheres vêm ganhando campo em tudo, né? Aí, pois o público feminino, ele era a minoria. Você encontrou dificuldade para exercer sua profissão como mulher? Porque a mulher não é só mulher, né? A mulher é mãe, dona de casa, esposa, um ser humano, né? Exatamente. Então, doutora Ina, encontrei sim. Eu comecei a atuar na área em 97, então eu era muito jovem e na construção civil, a maioria das pessoas que eu tinha que orientar, que eu tinha que mostrar que a forma que eles estavam trabalhando tinha idade suficiente para ser meus pais, né? Então, assim, era difícil para eles ter uma menina, né, uma mulher ali, falando que a forma que ele trabalhou a vida toda estava errada. Então, assim, mas isso foi no começo. Hoje, assim, nós conquistamos um espaço muito legal nessa área e é totalmente diferente o respeito, a procura dos trabalhadores, quando eles têm alguma necessidade, alguma dúvida. É fantástico. Patrícia, o nosso assunto hoje é bem atual em virtude da pandemia, mas existem pessoas que não sabem o que significa o nosso tema hoje, ergonomia em trabalho em home office. Você pode explicar? Sim, com certeza. Eu vou começar falando sobre o home office, então. Se a gente pegar, né, a tradução, significa escritório em casa. E então, home office é uma modalidade de trabalho que a pessoa realiza distante, ela está fora do ambiente empresarial. Então, essa modalidade, ela existe há muitos anos, ela nasceu nos Estados Unidos e, graças às crises, ela vem crescendo. Por exemplo, na década de 1970, com aquela crise do petróleo,
ela cresceu bastante, porque as pessoas tinham dificuldade de se deslocar, né, em função do dificuldade, do preço do petróleo. E agora, com essa questão da Covid-19, essa pandemia de saúde mundial, o crescimento do trabalho em home office foi, assim, sem comparação, na forma que ele cresceu. Então, essas crises, elas vêm contribuindo, né, de alguma forma. E o trabalho, assim, em home office é um trabalho que precisa de muita dedicação, né, das pessoas. Disciplina, né? Exatamente. Patrícia, quais as consequências a médio e longo prazo gerado por esse trabalho de hoje, fora das condições adequadas? Será que todas as pessoas estão se colocando, né? Essa semana a gente fez umas postagens, né? De posições, né? Sim. Que a pessoa deve estar, de se adequar. Você acha que vai ter consequência? Sim, com certeza pode ter consequências, porque depende de cada pessoa. Tem pessoas que são mais fortes, outras têm uma facilidade maior para desenvolver problemas de saúde. Então, quando você não tem uma postura adequada e você fica por muito tempo nessa postura, você pode começar a desenvolver problemas de saúde, desde uma dor de cabeça, um problema visual, uma cervicalgia, lombalgia, né, que é a dor nas costas, a questão de punhos, né? Futuramente a pessoa pode desenvolver uma tendinite se ela não tiver os apoios adequados. Isso a pessoa não percebe de imediato. A diferença da doença para o acidente é isso, né? Porque o acidente, ele é muito imediato. As consequências são visuais. Por exemplo, você cortou, tem um corte ali no dedo. Sangrou, doeu, na hora você viu. A doença não, ela vai aos poucos, né? Exatamente. Então, com o passar do tempo, as pessoas podem sim desenvolver problemas de saúde. E até uma grande preocupação, Patrícia, porque as pessoas muitas vezes não têm aquela disciplina de trabalhar naquele cantinho adequado, da forma adequada. Às vezes vai para o sofá, tá ali tudo torto, vai para a cama, tá ali tudo torto, e não observa, porque está em casa, não tem ninguém vigiando, trabalha no tempo que quer, a hora que quer, e do jeito que acha que deve, mas nem sempre é o correto. Exatamente. Essa questão do trabalho em home office, da liberdade que ele permite, às vezes as pessoas acabam confundindo essa questão. Não cria uma rotina, não cria um ambiente. Por exemplo, a pessoa começa o horário de trabalho dela, às vezes ela está de pijama, ela está de camisola. E isso é ruim, porque se de repente a empresa precisar fazer uma videoconferência de emergência, surgiu um problema e a empresa tem que fazer ali uma videoconferência, e aí, como que você vai se apresentar? Então, essa questão, ela é fundamental para a saúde, né? Para a credibilidade, porque se você está no seu ambiente familiar, as pessoas que moram ali com você, elas têm que entender que você tem o seu momento, que aquele local que você escolheu é o seu escritório em casa, que quando você estiver ali, você está trabalhando, que não deve ser interrompido, né? Então, essa questão é muito importante, né? De não ficar na cama, de não ficar no sofá, de não ficar ali na mesa da cozinha quando está a família toda ali almoçando, lanchando. Olha, não fala essas coisas que a consciência pesa. Eu estou te falando isso, Patrícia, porque quando a gente resolveu abordar esse assunto e que eu fui estudar o assunto, eu fiquei com a consciência muito pesada, né? Pelos meus filhos. Eu não digo só do trabalho. Eles foram estudar numa condição que eu não percebia que eu estava fazendo tudo errado, né? Eu até falei pro o Rafael estudando, se preparando para o vestibular, estudando na cozinha. Qual que é o centro da casa? A cozinha, a mesa da cozinha, né? E ali a conversa toda se desenvolve ali, né? Tudo muito corrido na cozinha, né? E hoje ele falou uma coisa muito séria, né? Ele foi fazer uma prova de bolsa hoje e ele foi a única pessoa que foi na escola. Olha. Né? E o resto preferiu tudo fazer em casa. Sabe o que ele falou?
Não, vocês fazem muito barulho. Então, aí eu falei, nossa, e a gente falando de ergonomia, falando disso tudo, eu falei, até o silêncio, né? A gente não está conseguindo, de tanto que a gente está junto, a gente não está conseguindo respeitar o limite do outro, o espaço do outro, né? Isso. E isso confunde muito a cabeça deles, né? E eu acho que eles esforçam tanto e a gente tem que realmente se preparar, né? A gente não pode fazer as coisas tudo muito intempestivo. Esse momento veio intempestivamente, ninguém esperava por isso, ninguém aguardava por isso, né? E a gente não se preparou. E essa pandemia tem me mostrado, e eu tenho aprendido coisas assim, antigamente eu não pensava nisso, mas eu tenho pensado muito seriamente nisso. Hoje eu vivo o fruto do meu ontem. Exato. E amanhã eu vou viver o fruto do meu hoje. Entendeu? Então eu já tenho, né? Esse ano ele vai voltar a estudar. Eu falei para ele, ó, a gente já vai preparar, a gente vai organizar um lugar para você estudar em paz. Perfeito. Porque se a gente não se programar, a gente levava a vida muito no oba-oba, né? É a sensação que eu tenho, né? Tudo amanhã eu consigo, tudo amanhã eu posso, mas eu não resolvi nada para hoje. E às vezes as coisas vão complicando por aí, né? O Patrícia, a gente vai largando a saúde, a gente... Aqui, ó, eu estou ergonomicamente errada, meus pés estão numa altura que não é, a cadeira não está para minha altura, eu estou com os pés sem estar alcançando o chão, sendo que o pé tem que estar num apoio de um ângulo de 90 graus, não é isso? Exatamente, para não ter compressão Isso, vascular das suas pernas. Eu ia comentar com você da circulação, né? E a gente não dá importância para isso. Não. Então, é assim, a gente pensa muito no trabalho home office e a gente esquece dos nossos estudantes, né? Que é o trabalho deles. Então, com essa questão da pandemia, tem muitos professores nessa situação, não somente as empresas, né? Os professores, de forma geral, estão trabalhando nessa condição de home office e os estudantes, né? Então, mas assim, não se culpe, porque, igual você comentou, agora que você foi buscar, você foi pesquisar sobre o assunto, então, muitas das vezes, as pessoas, elas agem de maneira incorreta por falta de conhecimento. É isso mesmo. Então, assim, esses momentos agora aqui do programa Vitrine Social e Saúde são fantásticos, porque é uma forma de trazer informação, de trazer conteúdo e conhecimento para as pessoas. Patrícia, uma curiosidade minha. Certo. Bom, é vantagem para a empresa ter o funcionário produzindo em casa, porque diminui o risco dele adoecer e desde que ele tenha disciplina, ele vai produzir igual ou até mais do que seria na empresa. Ele não tem deslocamento, tem uma série de coisas que economizam a energia desse funcionário. Mas quem deve investir na qualidade do trabalho desse profissional que está em casa? A empresa deve ajudar, orientando e até bancando algumas coisas com relação a essa instalação para ele trabalhar, ou isso é obrigação dele fazer porque ele está cuidando dele próprio? Como que você vê essa questão? Certo. Então, o caso da pessoa estar cuidando dela, eu vejo isso como um investimento. Então, como o caso, por exemplo, de quem está estudando, o caso de quem usa o computador com frequência, não apenas nesse trabalho em home office, que é uma ferramenta que ele utiliza com frequência em casa. A CLT, no artigo 75, ela trata dessa questão legal das empresas em relação ao trabalho em home office. É claro que agora com essa questão da pandemia, essa questão do trabalho em home office ficou bem flexibilizado. Então, o que a legislação trata? Que é a responsabilidade da empresa dar todo o suporte para o trabalhador em questão de orientação. O trabalhador, além de ser orientado, ele deve assinar ordens de serviço, né, que ele foi orientado e que ele deve seguir as normas que a empresa está passando para ele. Como que deve ser o seu posicionamento, como deve ser a organização do seu ambiente, né? Como que você tem que fazer. Agora, essa questão financeira, essa questão
dos equipamentos, se o trabalhador não tem, ele tem que, em comum acordo, conversar com a empresa, assim, porque é uma responsabilidade. Só que, assim, a empresa vai ter condição de fornecer, então tem que ser tudo muito conversado e documentado. Se a empresa tem condição de fornecer, ela vai fornecer, acabou esse momento. Se ela não continuar com essa questão do trabalho em home office, se não for interessante para ela, os equipamentos voltam, né? Então, por isso que às vezes eu acho que para a pessoa que utiliza muito em casa, de repente é um investimento. Agora, do contrário, se ela não tem, ela tem que expor para a empresa, né, as dificuldades e as necessidades dela, para que a empresa veja como que ela consegue adequar e auxiliar e fornecer o recurso para aquela pessoa. Eu ia até comentar isso com você, né? Você tem conhecimento se as empresas deu apoio técnico, né? Que são, assim, palestras, né? Reuniões, ensinar como que a pessoa deve se colocar em casa para a sua saúde, né? Física, né? Se tem treinamento de preparo físico ou simplesmente eu não vi muito isso não, mas eu acho que foi meio assim, cada um por si e Deus por todos. Existe esse lado também, mas tem muitas empresas sérias que, além de fornecer os equipamentos, os recursos, fornece todo tipo de instrução e faz também o gerenciamento, porque existe ferramenta para poder gerenciar o trabalho da pessoa em home office, caso a empresa queira. Então, assim, depende muito de empresa para empresa, né? Então, tem empresa, sim, que realmente ofereceu não somente os recursos tecnológicos, porque, assim, o home office não pode faltar tecnologia e comunicação. Então, tem empresas que, além de fornecer, a parte de comunicação também é perfeita. Passa toda a orientação e faz todo o acompanhamento do trabalhador. Porque depende muito de perfil, né? Tem pessoas que elas têm facilidade para esse trabalho à distância, elas se concentram. Agora tem outras não, que qualquer detalhe, um cantar do passarinho lá no quintal, ela já distrai, né? Então ela precisa de um acompanhamento maior. Então, o trabalho em home office também tem que ser avaliado pelas empresas o perfil do trabalhador. Como que vai ser o gerenciamento daquele trabalhador quando ele estiver em casa? Ah, sim. E você falou isso é uma coisa muito importante. Nessa pandemia, eu tenho 2 filhos, então não tem como não ter comparação, né, Patrícia? É verdade. E o Rafael, ele levantava e ia para a escola todos os dias, levantava 6 horas da manhã, isso eu já acho uma covardia, né? Mas como a gente não tinha isso, ele ia para a escola, cumpria o horário escolar, mas não estudava na escola. Ele nunca estudou na escola, ele chegava em casa e ia para a internet estudar. Porque ele mesmo falou, não, na escola um conversava e eu queria era conversar. Sabe? E não é criança. E em casa ele conseguiu desenvolver muito, porque comigo, com o pai dele e o irmão dele, mas se for conversar toda hora não tem assunto igual os colegas, né? Porque cada um é uma vida, cada um é uma vivência, então o assunto ali flui muito grande, né? Não falta. E o Rodolfo não, o Rodolfo já é aquele aluno de sala, já sentiu muita falta, é aquele aluno presencial. E dos frutos da pandemia, a gente acredita que a gente vai levar isso, né? A gente vai poder falar, olha, não, o meu filho, ele é aquele aluno de estudar em casa, ele não precisa vir na escola. E o outro não, o outro já tem que ir para a escola. A gente vai ter essas opções que antigamente a gente nem imaginava, né? Eu ficava cobrando dele, então, mas tem que ir, porque tinha que ter a presença, porque tinha que ter a carga horária, porque tinha que ter o tempo ali, né? Então, em casa, ele estando sozinho, ninguém vai conversar com ele e ele presta muito mais atenção na aula. Rendeu muito mais o ano para ele. Ele ficou muito mais feliz com o desempenho dele no vestibular do que quando ele estudou dentro de uma sala de aula. Para você ver. Então, eu acho que nós, como seres humanos, nós vamos aprender a fazer, né, essa ergonomia dentro de casa.
E a gente vai aprendendo, ô Patrícia, com cada tema que a gente traz nesse programa, porque o programa não é preparado para hoje, o programa está preparado já há muitos dias, a gente já vem conversando há muitos dias, né? Então é um trabalho que a gente faz, não é de uma semana, não é de um dia, são de vários dias que a gente vai preparando e que a gente vai aprendendo, né? É verdade. Que igual você falou, que a gente faz as coisas erradas, não é porque a gente quer, é falta de conhecimento. E eu fico muito grata a Deus da gente estar tendo a oportunidade de cada semana trazer um tema e a gente ir crescendo como ser humano e ir levando informação para as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente pela live e para as pessoas que estão na rádio, aquela que doa, isso é uma doação. O seu tempo você veio doar para nós. Aquele que nos ouve também está doando tempo e assim nós vamos aprendendo uns com os outros, né? Porque sem doar eu entendi que na vida, sem doar, a gente não recebe nada. É verdade. Vamos lá, doutor Elias? E hoje, hein, gente, nós vamos fazer esse sorteio aqui. Eu quero ver o pessoal animado aí, né? Todos que estão na live vão participar. A gente vai fazer esse sorteio, que a Clean Shoes trouxe esse brinde para oferecer para a gente. Aliás, ele não trouxe só um brinde, não. Hoje a gente vai fazer sorteio de um, mas ele trouxe mais brindes para a gente, que a gente vai distribuindo ao longo dos sábados aí para frente, sabe? Então, a gente quer vocês participando aqui com a gente. Muito obrigada, que é o professor Maurício, tá aqui presente com a gente, Mauritânia, Bonfintec, o Caio lá de Uberlândia. Aliás, eu nem sei se ele tá em Uberlândia, se ele tá aqui. Tá em Uberlândia sim. Ei, Caio, saudades, viu? Abraço. A Luciene de Queluz, a Sirlene de Sacramento, Sudário Batista, Eunice Pereira, Edivaldo Batista, gente, muita gente aqui com a gente. Antônia Teixeira, Nancy Carvalho, Sandra Mara Borges, gente, que abraço, que alegria. O Rubem aqui com a gente, operando e participando do programa. A Elizabeth, o Victor Bonfim, o Alexandre Bonfim quer participar, todo mundo aqui querendo participar do sorteio, hein? Eu também vou pôr meu nome aqui. Abraço a todos. É especial, pessoal, a presença de vocês aqui com a gente só tem a agradecer. Falando um pouquinho mais sobre ergonomia, Patrícia, o trabalho em home office, quais são os benefícios do home office para o trabalhador e para as empresas? Certo. Então, começando pelo trabalhador. O simples fato do trabalhador não ter que se deslocar de casa para o trabalho já é um grande benefício, porque o risco de acidente de trajeto já deixa de existir. A questão do trabalhador ter que acordar mais cedo para se preparar e calcular o tempo que ele gasta, né, com esse deslocamento, então ele já tem um ganho de tempo que ele pode aproveitar para outras atividades, seja descansar, acordar um pouco mais tarde, seja a realização de uma atividade física, estudar, enfim, ele tem um tempo maior para ele. Diminui a questão do estresse do trânsito, né? Independente se a pessoa vai por transporte coletivo ou se ela vai por transporte próprio, que o estresse é até maior porque ela está conduzindo, né? Conduzindo. Então, se a pessoa fica menos estressada, ela produz mais. Então, isso tudo remete à qualidade de vida, sem contar o convívio familiar, porque às vezes ela está numa condição que ela precisa estar no ambiente familiar, né? Com essa questão da pandemia, tem pessoas que dentro de casa, ela tem pessoas que são do grupo de risco, então o fato dela ficar saindo de casa para ir para o trabalho, esse deslocamento, é um risco, ela já fica muito preocupada, muito tensa de levar para o seu ambiente familiar a doença. Então, esse estresse, essa preocupação toda diminui e a pessoa tem ganho, né, de qualidade de vida. Para a empresa, em contrapartida, um trabalhador menos estressado, o que acontece? Produz mais. E tem também a questão da economia, porque diminui gastos com insumos, com energia, com água,
para empresas, por exemplo, que alugam, né, ambientes para poder trabalhar, ela não vai precisar de um ambiente tão grande para todos os trabalhadores, ela vai precisar de um ambiente menor, então, consequentemente, o aluguel vai ser menor. Então, para as empresas, a questão da economia e da produtividade. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo para preparar para o sorteio aqui, tá? Já já voltamos. E para uma pergunta final, né, ô Patrícia? Nós vamos fazer com você. Certo. Fica aí com a gente firme aí, pessoal. Um abraço. Saúde. E o tema hoje, ergonomia em home office, tá? Obrigada a todas as pessoas que participaram aqui com a gente. E nós temos um convidado especial aqui, o Vitor Bonfim. Vitor, do numeral 1 ao 27, qual o número que você escolhe? Eu escolho o número 14. Olha aí. Ô Rodolfo, quem é o participante de número 14? Luciene de Queluz. Olha aí, pessoal. Então, parabéns, Luciene de Queluz. Você foi a grande sorteada de hoje. E, ó, não desanime quem participou. E ali, ó, a Clean Shoes quer dar mais um presente para vocês, hein? Então, vamos lá, Vitor. Tirando o 14, qual outro número que você escolhe? Do 1 ao 27. Fora o 14, hein? 24. 24. Vê aí, Rodolfo, quem é? Oi? Quem é? É você. Olha, gente, eu ganhei, me colocaram participar e eu ganhei. Que isso? Não, Sorteia então, novamente. então eu vou sortear novamente. Fala outro número aí, Vitor. 11. 11. Qual a pessoa aí, ô Rodolfo? Edivaldo. Parabéns, Edivaldo. Você de Sacramento. Muito Legal. obrigada por você estar participando com a gente aí. E quem ganhou pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, através do direct, tá? Acompanha a gente lá, Vitrine Social e Saúde, e entra em contato com a gente pelo direct, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram. Ô, Patrícia, então como fazer para resolver esses fatores de riscos ergonômicos? Quais são as dicas que você pode dar para nós? Certo. Então, vamos começar pelos fatores ambientais. Primeiramente, o doutor Elias comentou muito bem da pessoa ficar na cama, no sofá. Eu preciso escolher o meu escritório em casa, onde vai ser o meu ambiente. E deixar claro para as pessoas que estão ali no meu ambiente familiar que ali é o meu local de trabalho. Quando eu estiver ali, eu estou trabalhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adequar ergonomicamente esse ambiente. Que mesa que eu vou escolher? Mesas, não podem ter quinas vivas, elas precisam ser arredondadas, porque às vezes a pessoa apoia, né, os antebraços e vai ficar horas trabalhando ali apoiada, ela pode ter lesões futuras. Ah, mas eu não tenho outra mesa em casa, Patrícia, o que eu faço? Existe no mercado os quebra-quinas, que você compra, coloca ali na mesa e você trabalha sem esse problema. Como que tem que ser a mesa? Ela não pode ser de vidro, ideal que ela não seja de vidro por conta de reflexos, né? A iluminação bate ali no vidro e aí... Prejudica as vistas. Exatamente. Visualmente falando, é prejudicial. Então, que seja fosco. A mesa também, ela deve permitir espaço para acomodação das suas pernas. Imagina você trabalhar o dia todo Torta, assim, né? torta, porque as suas pernas não cabem embaixo da mesa. Outra questão importante é que os seus antebraços, eles precisam estar apoiados na mesa. Jamais apoiar punhos, porque vai ter compressão da região e futuramente pode ter ali a tendinite. Então, apoio de antebraços, né, sobre a mesa. E a mesa ela tem que ter espaço para acomodação dos seus objetos, além de você, né, do seu antebraço. E como que eu vou fazer essa adequação? Os objetos que eu uso de forma mais frequente, eles devem estar próximos, né? Porque eu não tenho que ficar me esticando toda vez que eu precisar. E aqueles objetos que eu uso com menor frequência, eles podem ficar mais distantes. Então, a gente pode fazer um movimento mais ou menos assim, ó. Esse movimento para o que está próximo
e esse movimento para o que vai ficar mais distante. Então né? abre um pouquinho os braços, depois dá uma leve estendida, não aquela, o corpo não vai, só o braço que movimenta. Isso, ó, eu uso com frequência caneta, eu uso o telefone constantemente para me comunicar com a empresa, enfim. Grampeador eu tenho que usar constante, então ele tem que ficar aqui, ó, nessa Próximo, distância, próximo. Agora, o que eu uso, uma tesoura, por exemplo, eu quase não uso, então ela fica distante, porque eu não tenho que ficar pegando ela Mas toda hora. no comprimento do braço. Isso, né? exatamente. E cadeira, ô Patrícia, eu acho que é essencial, né? Essencial a cadeira, que ela tenha encosto, eu não posso trabalhar sentado ou estudar, né? Sentado num banquinho ali várias horas, porque eu não vou ter apoio da minha coluna, né? Então, final do expediente, final do dia, eu vou estar sentindo aquele cansaço, né? Na minha musculatura. Então, a cadeira é importante que ela tenha encosto. Esse encosto ideal que ele tenha uma conformação para apoio das suas costas, região lombar principalmente. Regulagens, né? As regulagens de altura, porque qual que vai ser a questão? Eu tenho que regular a minha cadeira de acordo com a altura da minha mesa. E como que eu vou saber se está certo ou não? Então, imaginamos aqui o nosso braço, o nosso antebraço no ângulo de 90 graus. Então, ele tem que estar nessa condição, né? A regulagem da cadeira tem que proporcionar isso. Eu não posso ficar com o E cotovelo se para... o pé não alcançar no chão, como é que eu vou fazer? Porque a minha regulagem não dá, não. A minha regulagem não dá. Foi interessante esse comentário, doutora Ina, porque nós tivemos uma colaboradora, muitos anos atrás, com uma queixa dolorosa, ela sentia dor aqui nessa musculatura, aqui do trapézio, e já descia para os braços. E então, chegando no local para fazer a avaliação do posto de trabalho, a gente falou assim, gente, mas o que está acontecendo? Posto de trabalho fantástico, uma estação, assim, tudo que precisava, ergonomicamente falando, tinha. Só que a colaboradora não estava. Aguardamos ela chegar. Quando ela chegou, nós descobrimos. Era essa questão da estatura. O que acontecia? Ela era baixinha, né? Tá vendo, gente? Faltou o tamanho. Ela era baixa, mas é muito fácil de resolver. Vou falar agora, exatamente. E o que acontecia? Ela regulava a cadeira para ela trabalhar, só que aí os pés ficavam flutuando. E aí ela começou a sentir dores nas pernas, porque ficava fazendo compressão. Era aquela questão do problema vascular que nós comentamos. Então, o que ela fazia? Ela chegava próximo à borda da cadeira para ela colocar os pés no chão. Então, ela ficava o dia todo sustentando aqui os braços, né? Então, ela começou a sentir essas dores. Então, foi simples. Respondendo a sua pergunta, dando esse exemplo, o que nós resolvemos? Foi fornecido para a colaboradora um apoio para os pés. Simples. Gente, um banquinho. Sabe aqueles banquinhos pequenininho, tamburetinho? Põe ali, dá a altura certinho. Pessoal, brincadeiras à parte, muito obrigado, Patrícia, pela sua presença, tá? Desculpe aí algum contratempo. Nós ficamos muito felizes com vocês aqui. E o pessoal que participou da live ficou feliz mais ainda, porque, né, 2 presentes num dia só, tá? Muito obrigada a todos que vocês estiveram aqui. Sábado que vem nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser, com a doutora Fernanda Milhurim. Então, ela já veio aqui, é uma excelente psicóloga, ela vai trazer um tema muito interessante para você ou para alguém muito especial na sua vida, tá? Um forte abraço para todos vocês e até sábado que vem. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Um abraço especial aqui para Elizabeth, ela fez um elogio aqui ao Vitor, falou que o sorteio foi muito legal, e foi mesmo, Vitor, muito obrigado a você por estar contribuindo com a gente. E Patrícia, faça suas considerações finais, fale da sua rede social. Então, primeiramente eu agradeço muito a vocês, a doutora Ina, a doutora Elias, pelo convite. Agradeço de coração a todas as pessoas que nos acompanharam, participaram. E eu desejo que todos tenham condição de se adequar nessa nova condição, nessa nova situação que estão vivendo. E
Desejo muita saúde e segurança para todos. Um grande abraço, um excelente final de semana e muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até sábado, mais uma vez, com Vitrine Social e Saúde.